Pois é, todo dia a gente tem atualização do boletim da Covid e tem notícia também relacionada ao futebol. Nosso Marlon Araújo está com a gente ao vivo hoje novamente para falar de resultados de exames positivos, Marlon. É isso mesmo? O CSA teve mais exames, mais jogadores, agora são 20 ao todo, Marlon? É verdade. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Alagoas. O futebol está sempre atrelado à saúde nos últimos dias. E mais 2 testaram positivo. E hoje ficou o dilema: tem jogo ou não tem jogo do CSA contra o Cuiabá no próximo sábado? Mas agora há pouco a CBF confirmou o cancelamento da partida. O CSA só restou 11 atletas, sendo desses 11, 3 goleiros. Então não tinha número suficiente para enfrentar a equipe do Cuiabá no estádio Rei Pelé. Então, mais uma vez, o jogo do CSA é adiado. O CSA deve retornar ao Campeonato Brasileiro da Série B na próxima terça-feira, jogando lá em solo paranaense, onde enfrenta o Operário de Ponta Grossa. Então, o CSA não joga no sábado. Quem vai entrar em campo no sábado, Edson, é o CRB. O CRB entra em campo, venceu ontem à noite, ontem tarde e noite, né? O jogo foi 17 horas, ainda participamos do Cidade Alerta Alagoas, trazendo o gol da vitória. Um futebol pobre tecnicamente, mas valeu como um resultado. E aí o CRB vai voltar as atenções para o próximo sábado, 19 horas, enfrenta o Náutico, esse clássico alvirrubro, né? O Náutico, o Timbu pernambucano contra o CRB. O Náutico não vem bem na competição, estreou perdendo fora de casa, empatou em casa e hoje confirmou a demissão do seu treinador, Gilmar Dalpozo, treinador do Náutico, está fora da comissão técnica, deve ser anunciado. Então traz um ânimo novo para esse jogo contra o CRB, mas o Náutico está pressionado. O CRB tem que tirar proveito disso para confirmar mais uma vitória, já que lá nos aflitos dessa vez não vai ter aquela pressão, aquele caldeirão que você conhece bem. Esse é o panorama do futebol no dia de hoje. Jogo do CSA adiado, CRB confirmado. A gente vai continuar acreditando, porque nós somos muito mais Alagoas, Edson Moura. Pois é, Marlon, e aí fica a dúvida, né? Será que a gente vai conseguir, né, levar adiante o campeonato? Porque se pensar do jeito que, por exemplo, 20 jogadores do CSA estão contaminados, né? Possivelmente eles não vão ser recontaminados no decorrer da competição. Mas o CSA vai enfrentar outros times que não tiveram ainda os jogadores contaminados. Então, quer dizer, o campeonato ou ele vai se arrastar até metade do ano que vem, né, que é uma possibilidade aí, ou a gente vai ter que ter uma paralisação para depois voltar, né? Nos bastidores nacionais aí, tem alguma expectativa de que, ou alguma previsão de que de repente pode ter uma paralisação se mais clubes, né, tiverem uma sequência aí muito próxima de casos confirmados, Marlon? Pelo que aconteceu com o CSA, não, porque o CSA foi pressionado a jogar, foi pressionado a preencher os espaços que tem na sua relação com jogadores da divisão de base. O CSA foi que resistiu e aí fez uma nota, tornou público o momento que a CBF exigia que ele fosse a campo contra o Cuiabá. Então aquela conversa que a CBF gosta de dizer, que em primeiro lugar a vida, não, nos bastidores ela pressionava o CSA a jogar com o que ele tinha. Colocava a meninada para jogar, que está parado também, a base do CSA está parado, então não tinha nem como buscar essa solução, mas a CBF tentou até o último momento. O CSA se aliou à Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, presidente, e conseguiu o que ele buscava, que era o adiamento por não ter número suficiente. Não é que o CSA não queira jogar, ele não tinha número suficiente para jogar. Até a gente vale lembrar que contra o Guarani, né, no último final de semana, o CSA jogou com menos 9 atletas que foram testados positivos. Então o CSA não era que não quer jogar, ele não tem atleta suficiente para competir. Então o que acontece, Edson, a gente tem que deixar isso bem claro, é que no CSA aconteceu uma coisa atípica, né? É um surto de 25, quando junta com os funcionários. 25 pessoas no departamento de futebol se contaminaram com a Covid-19. E a gente não tem caso no mundo igual ao CSA. Então o CSA tem que ser tratado diferente, a CBF não queria tratar assim. A CBF, o Goiás teve jogar Atlético Goianiense, que venceu o Flamengo ontem à noite, teve alguns atletas contaminados, mas que com a contraprova jogaram ontem. Então a CBF está flexibilizando essa questão, não vejo essa possibilidade de paralisação do campeonato, a não ser que esse fato do CSA se torne uma
uma coisa comum, natural nas demais equipes. Aí não vai ter como ter data suficiente para conseguir encaixar o calendário, e aí sim teremos uma temporada mais ainda 2020 e 2021, porque essa já vai ser assim, Edson. Pois é, e agora à tarde saiu a notícia que a federação testou também jogadores do ASA e do Muricy, alguns testaram positivos, porque tem jogo, né, no final de semana. Domingo é o segundo jogo daquele mata-mata ali para definir quem vai para a Copa do Brasil, né, Marlon? Exatamente, mas você tem essa noção. Essas duas equipes enfrentaram o CSA, né, o Muricy e o ASA, e 3 testaram positivos. Então, é muito abaixo, diferente do CSA de 25. Então, o CSA precisa, assim, buscar o seu direito, e já conquistou esse direito de não atuar, mas fazer uma reflexão e uma reavaliação dos protocolos de segurança dentro do ambiente que o CSA trabalha, quer seja na serraria, no seu CT, quer seja no local de concentração, porque não aconteceu isso em lugar nenhum. Surto aconteceu no CSA e precisa ser visto o quanto antes. Perfeito. Marlon, muito obrigado pela sua participação. Vamos aguardar, então, os jogos do final de semana, né? ASA e Muricy pela decisão da Copa do Brasil, né? Quem vai para a Copa do Brasil. E, claro, o jogo do CRB, terceiro jogo já do Galo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, Marlon. Boa noite. Obrigado.